sua família. Hoje aqui estamos mais uma vez, pela graça de Deus, para proclamar e falar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Como os irmãos sabem, fiquei prometido, em ocasião certa, falar acerca das duas coroas que estão determinadas para os servos do Senhor. Por servo, quer dizer por todos aqueles que creem que Jesus é o seu Salvador. Há uma palavra aqui. Antes de nós orarmos pela transmissão ou entrega do recado. Deixa eu dar uma palavra. Há uma filosofia, uma forma de ver que, uma vez que Deus amou este mundo de tal maneira que deu a seu Filho para que por Ele, por Jesus, salvasse a humanidade, fosse à cruz, morresse e ressuscitasse. Está escrito em Efésios que Jesus fez um trabalho tão perfeito que muito agradou a Deus o Pai, ao ponto de Deus o Pai dizer: toda a língua há de confessar e todo o joelho há de se dobrar diante do meu Filho Jesus. Visto que isso é assim, que Jesus veio para dar a sua vida e fez um trabalho tão bom pelo mundo, pelos pecadores, então, o que é que vocês evangélicos estão sempre com aceito a Jesus, creem em Jesus, recebem Jesus? É porque tudo isso que acabei de mencionar em poucas palavras, tudo isso é para aquele que crê que Jesus morreu por mim. Não é por mim, Pedro e João, é por mim, tu. Cada um há de dizer que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Cristo, aquele que dá a vida eterna. O que não faz essa confissão, o que não aceita Jesus no seu coração e na sua vida como Senhor e Salvador, não tem nada a ver com tudo que eu falei até agora. Essas bênçãos não é para ele, então é para todos, mas aquele que crê. E sabe uma coisa? Ainda não é tarde. A porta da graça ainda está aberta e Jesus com os braços abertos para receber todo aquele que vem a mim. Em sua oração, o Senhor Jesus disse, certa ocasião, meu Pai não vai rejeitar nenhum daqueles que vêm a mim. Fique claro, Jesus morreu por todos, mas só os que aceitam o favor da sua morte e ressurreição e confessam com a sua boca, estes é que são salvos. É o que eu queria dizer por servo há momentos. Mesmo como estamos na posição que estamos, vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus. Pai eterno, nós te louvamos por tudo quanto já foi realizado neste lugar para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, agora estás teu servo e humilde servo aqui na tua presença para apresentar, Senhor, coisas que eu nunca vi, creio nelas pela fé e a fé em ti é segura como a rocha. Pai, me entrego ao teu cuidado, assim como cada pessoa que está ouvindo ou vai ouvir a tua palavra, nós já te agradecemos pela vitória no nome santo do Senhor Jesus e os amados aqui presentes podem dizer amém, amém. Então, para refrescar um pouco o que falámos da última vez acerca das 5 coroas, deixe-me dizer, ou repetir alguma coisa rapidamente. Coroa da vida, como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 12, a coroa imperecível, isto é, que não é só para agora, mas para toda a eternidade, 1 Coríntios 9, 25, coroa da justiça, 2 Timóteo 4, verso 8, coroa da glória, é uma das que vamos falar hoje, está em 1 Pedro 5, 4, e coroa de regozijo, alegria, gozo. Essas 3 palavras e outras mais querem dizer o mesmo.
esta coroa, o registro desta coroa está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 19. Estaremos também falando desta aqui. Tudo neste mundo é feito e dito com uma intenção. Vou dizer mais uma vez. Prezados irmãos, prezados ouvintes, ouça, tudo que é feito e dito neste mundo é feito com uma intenção. Intenção quer dizer plano, motivo, razão. Essa palavra tem muito significado. Então, quero que todos saibam de que a nossa intenção, minha intenção, não é dizer ou propagar aquilo que está à nossa espera na eternidade, pelo facto de nós sermos isto e de nós sermos aquilo. Toda a honra e toda a glória é para Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Fique isso bem claro. Então, não é para nós estarmos nos gloriando que temos isso e que temos aquilo. É para nós nos alegrarmos pelo facto de que o nosso Deus, o Pai eterno, não só deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e ressuscitar e nos dar a vida eterna, não só isso, mas por cima disso, a esse povo que é chamado pela palavra de Deus de igreja, o Senhor ainda tem galardões para dar a eles lá em cima no céu. Não é maravilhoso? Levanta a tua voz e diz: glória a Deus! Obrigado, Senhor, por tanto reconhecimento. É uma coisa que eu gostaria de explicar, o reconhecimento de Deus pelo salvo. O salvo era um miserável, caído, mas foi por esse miserável que Deus deu o seu Filho. E se há alguém miserável ainda hoje que quer aceitar o Senhor Jesus, como eu disse há momentos, a porta ainda está aberta. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Não há palavras, a gente corre a Bíblia toda, vê tanta palavra profunda. Nada é o suficiente para louvar o Senhor nosso Deus. Creio que quando o nosso corpo for transformado, como está escrito, transformada será também a nossa mente, a nossa maneira de ver as coisas, e aí nós podemos glorificar a Deus. Digo aí, talvez como os anjos, a coisa assim parecida. Os remidos do Senhor, os salvos, a igreja, não é a igreja do Rock Street, ou outra igreja, Cristo é Rocha, não é essa igreja ou aquela igreja, não. É o sangue de Jesus. Ponha isso na sua cabeça. É o seu encontro com Jesus. É a sua vida com Jesus. É o seu testemunho com Jesus. É isso que é. Vamos então ao nosso assunto. Vamos ao número 4. Essa é a primeira coroa de hoje. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 2 até ao 4. Eu agradecia que os irmãos dessa vez abrissem para ver, para tirar o valor, o mais completo que possa ser. O irmão vai vendo a sua palavra. Eu estou usando a Bíblia revisada de Almeida. Creio que é como a maioria dos irmãos que me escutam. A leitura anunciada, 1 Pedro 5, 2 a 4. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Verso 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, querendo dizer a igreja, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, o qual não está escrito, mas eu vou dizer, esse pastor é o Senhor Jesus, alcançareis
a incorruptível coroa de glória. Digam comigo, coroa de glória. Digam, coroa de glória. Só mais uma vez. Coroa de glória. Uau. Graças te damos, Senhor, por essa dádiva maravilhosa. À primeira vista, quando nós lemos este texto bíblico, tenho aqui um ajudante que não interessa a ninguém, quando nós lemos essa passagem, faz-nos compreender que, afinal de contas, diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está em vós. Parece que isso é uma palavra só para pastores, chamados presbíteros naquele tempo. Todo o trecho que ali leva-nos a compreender isso, mas o que é uma realidade é que, analisando bem o trecho bíblico, aliás, visto ser a palavra de Deus. Bom, a gente sabe que estás falando da palavra de Deus, mas o que quer dizer, visto ser a palavra de Deus, é que todos nós que estamos aqui e os que estão por aí além, chamam sua a palavra de Deus dada no Velho Testamento. E não foi para ti que pertences à igreja, ou para quem não pertence à igreja, mas tu não foi dedicada, endereçada a ti, mas todos nós a tomamos como palavra do Senhor para nós. Então, esse trecho, da mesma maneira, embora esteja-se referente aos pastores, eu vou continuar explicando isso, mas embora fosse endereçada, indicada aos pastores, vai ser para todos. Por exemplo, já que estamos falando de pastores, David foi um pastor. E certa ocasião ele disse assim, Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará, o Salmo 23 da Bíblia. E nós ainda hoje usamos isso, quando estamos sentindo dizer isso, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. E nós dizemos o Salmo 23 como se nós estivéssemos lá incluídos. E estamos. Porque é que estamos lá? Não é porque nós falamos aquilo, nem o nosso pai, nem a nossa avó que falou aquilo. Foi o rei David e profeta já há tantos anos. Mas nós atribuímos aquela palavra a nós. Os irmãos podem dizer amém. É neste sentido que nós estamos atribuindo essa palavra, esse trecho bíblico que, à primeira vista, é endereçado aos pastores, mas também nos para nós. E agora, eu vou dizer aos irmãos o que preparei acerca deste assunto. À primeira vista, notamos que esta coroa deverá ser para os pastores, mas, analisando o trecho bíblico, aliás, como nós fazemos na Palavra de Deus, que normalmente nós recebemos a Palavra de Deus como sendo para nós, então cada crente deve-se empenhar, fazer a diligência pelo que lhe foi entregue. Cada filho de Deus, cada alma que se arrepender e aceita Jesus como seu Salvador, foi-lhe entregue pelo Espírito Santo alguma coisa para ele fazer. Pastor, eu não sei pregar, eu nem cantar sei. Se o pastor me visse cantar, fugia 7 paredes, ou saltava 7 paredes. Não, a gente não tem falado disso. Cada filho do Senhor tem, cada filho de Deus tem alguma coisa que Deus lhe deu, Deus lhe entregou, que mais não seja resplandecer a luz. Está escrito em Mateus 5, e estarei lendo daqui a momentos. Então, algo foi entregue a cada crente. Este é o motivo pelo qual esta coroa é também conhecida
como a coroa de serviço evangélico, de serviço. Mas a coroa de serviço, mas eu estou acrescentando, não é qualquer serviço, me refiro ao serviço espiritual, ao serviço evangélico. Sabe, as palavras que estão ouvindo podem ser coadas e estudadas, estão relacionadas com a palavra de Deus e com a sua própria natureza. Eu não vim para aqui falar ou dizer alguma coisa que não saiba o que estou falando. Eu sou responsável pelo que estou falando quando falo acerca desta coroa ou de qualquer outra coisa que temos falado. Isso não significa que, de vez em quando, não diga alguma coisa que não é totalmente correta, por falta de sabedoria, por falta de jeito para entregá-la, mas o que nós estamos falando é a teologia da Bíblia Sagrada. Teologia só significa estudo acerca de Deus. Teo é Deus, e logia é estudo. Então, não se fica assustado com a palavra teologia. Quando estamos pensando, meditando na palavra do Senhor, estamos fazendo isso. Cada crente tem uma responsabilidade sagrada. Saia àquela porta hoje com isso na sua ideia, na frente da sua ideia. Cada crente tem a sua responsabilidade sagrada. É uma responsabilidade que vem de Deus para servir aqueles que por Deus lhe foram entregues. Repara o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, pais e professores devem cuidar de seus filhos e de seus alunos que lhes foram entregues. Filhos não foram comprados no mercado, foram entregues por Deus. O que foi entregue aos professores não foi comprado no mercado, foi entregue por Deus. Deus está por cima de tudo e Deus deve ser tudo em todos. Pastor, quer dizer que se algum professor me está ouvindo, você quer dizer que os alunos que eu tenho foram dados por Deus? Se não sabia, fique sabendo que sim. Sim. Alguém se é usado, diga-me, telefone-me, eu não estou desafiando ninguém, estou sendo sincero. Diga-me pessoalmente ou por telefone que Deus não sabe de nada. Deus sabe de tudo na tua vida, até mesmo daquilo que tu pensas que ninguém sabe. Deus sabe de tudo. Muito bem. E para nós os salvos, é uma alegria, é um prazer sabermos que Deus sabe de tudo da minha vida. Porque Ele é poderoso para separar o que não presta, para perdoar o que não presta, e é poderoso para nos dar tudo que nós já temos e aquilo que ainda vamos receber no céu. Sendo Deus tão maravilhoso, salvando as nossas almas, dão-nos a vida eterna, ainda por cima tem galardão no céu para cada um. Primeira vez que eu falei sobre as coroas, eu disse o que se devia dizer quando se começa, que as coroas não são para todos, mas o galardão é para todos. Fica sintonizado. Continua a ouvir-me, até mesmo se alguém não está gostando de ouvir, mas fica ouvindo. Cada cristão deveria ser um bom exemplo. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 5, verso 16. Eu vou ler, os irmãos não precisam de abrir. Assim brilhe, o Senhor está falando para os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Não somos apóstolos. Pode haver algum apóstolo entre nós, mas não somos geralmente apóstolos, somos discípulos. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os irmãos já repararam o privilégio que o irmão tem e o privilégio que eu tenho? Fazer boas obras e com isso Deus é glorificado no céu. Irmãos, isto é uma bênção extraordinária. Deus nos concede muitos privilégios. Os irmãos, nós podemos causar alegria no céu.
com a nossa vida, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós fazemos, etc. Eu penso que isso é maravilhoso, sinceramente. A coroa de glória espera por cada pastor e por todo o cristão que está concernente, capacitado, todo crente cuidadoso pelas almas das pessoas e os ajudam, essas pessoas, seja com palavras, seja com cuidados. O que eu quero dizer por cuidados é uma coisa infinda. Quando alguém te pedir alguma coisa, não feches a porta. É uma das coisas mais difíceis agora que vem a propósito é passar num certo cruzamento de nossa cidade. Eu não moro nessa cidade, mas eu considero nossa cidade forever. Para nós passarmos por um cruzamento, principalmente quando o semáforo, as luzes estão vermelhas e vêm aqueles desgraçados pedir uma esmola. Tecnicamente, nós somos ensinados e dizem-nos para nós não darmos uma esmola àquela pessoa por várias razões, e eu concordo com algumas. Mas o problema é paga o justo pelo pecador, é um ditado em português. Então, o que nós fazemos por aquele desvalido, eu não me refiro àquele que está na luz de trânsito, seja qualquer pessoa que diz, o que nós fazemos quando alguém pede alguma coisa para ajudar alguém, antes de dizeres que não, pensa duas vezes. Ou eu não posso ajudar toda a gente. Não, ninguém está se chamando para ajudar toda a gente. Mas o que nós fazemos neste mundo e o que nós dizemos nesta terra, um dia vai ser declarado no céu, no tribunal de Cristo, e tu vais ser galardoado, não salvo, não vais ser, podes dar a tua esmola tudo deste mundo, não vais salvar. Mas podes arranjar um galardão no céu por fazeres bem ao teu semelhante. Deixa eu continuar. Nosso tempo está apertado. Hoje é dia de ceia e nós queremos tirar tempo para tudo. Neste verso vemos como o apóstolo Paulo, eu queria dizer que agora nós vamos falar da coroa de regozijo. A coroa de glória não disse o suficiente, mas disse o que disse. Agora vamos falar na coroa de regozijo, que é a última dessas 7. Elas não estão nessa ordem assim na Bíblia, uma está aqui, a outra está ali, mas quando nós nos dispunhos a fazer ou a estudar, nós pegamos na que vem primeiro. Então, esta coroa, conhecida como de regozijo, ou alegria, ou gozo, é também referida a ganhadores de almas. Para que isso ficasse bem explicado, eu precisava mais tempo. Eu não tenho tempo para explicar tudo que estou falando. Quem estuda isso é profundo, isso vem também, está relacionado com pessoas que ganham almas. O que é ganhar almas? Eu nunca vi isso. Bom, ganhar almas é falar de Jesus a um perdido e o perdido arrepende-se e aceita Jesus como seu Salvador. Isto tem essa forma de exclamação, essa forma de falar que diz salvar almas, mais ou menos ganhar as almas para Jesus. Porque a alma perdida está no reino das trevas. O reino das trevas, para ser claro, é o reino do diabo. Não tem outro nome verdadeiro. Pode ser Satanás, pode ser o inimigo, mas mais claro é, só há dois reinos, o reino de Deus e o reino do diabo. Quem não está no reino de Deus, eu não vou pedir desculpa, custa-me dizer, mas eu não vou pedir desculpa. Quem está no reino de Deus é diabo. Quem está no reino de Deus é de Deus. Quem está no reino do diabo pertence àquela secção. O que está a dizer, mas é a verdade. Jesus nunca deslavou o que queria dizer, mas é que estou procurando deslavar um pouco. Eu não quero ofender ninguém, mas a verdade é a verdade. Em Provérbios, capítulo 11, verso 30, está escrito: o que ganha almas, sábio é. Há uma coroa especial, isso não é especial,
dedicada a essa pessoa, ou que ganha almas, é o que Salomão queria dizer em Provérbios. As pessoas que influenciamos para Cristo são a nossa coroa, são a nossa alegria, são a nossa glória. Glória para ti. Quando nós estamos com Jesus, estamos glorificados com Jesus. Se não sabia disso, fica sabendo. Então, como está escrito, na realidade nós podemos não ser aquele que vai. Estou falando acerca do ganhar almas. Presta atenção. Nós podemos ser não ser aquele que vai. Eu não sou missionário, eu não fui para aqui ou eu não estou indo para ali. Mas podemos regar a planta com água da parte de Deus. Regar a planta. O que é essa coisa de regar a planta? Está escrito em 1 Coríntios 3. Agora eu peço que todos os irmãos abrem a sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, já estamos terminando, não por não ter mais para dizer, mas por causa do tempo. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 8. Por causa de alguma coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto, Corinto é o nome de uma antiga cidade na Ásia. Então, 1 Coríntios 3, 6. O apóstolo Paulo escreveu assim à igreja, entre outras coisas. Eu plantei. Para compreender isso melhor, deixa-me usar um minuto só. Os crentes estavam se dividindo, ou estavam divididos. Um dizia que era de Paulo, o outro dizia que era de Apolo, o outro dizia que era de Jesus, o outro dizia que era deste, que era daquele outro. Então, entre outras coisas que o apóstolo Paulo respondeu a essa situação, ele disse, eu plantei, Apolo regou. O que é regar? Regar é pôr água em plantas. Eu plantei, Apolo pôs água, mas Deus deu o crescimento. Está aqui falando do crescimento das almas da igreja. Note como a palavra de Deus é tão simples, escrita de uma forma tão simples, linguagem agrícola. Versículo 7 diz, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, quer dizer, nem o que fala às almas, nem o que põe água ou ajuda, é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento é que é Deus. Os outros são servos como nós. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, vais sair daqui, querido irmão, sabendo que tens em trabalho e serás galardoado conforme desempenhares esse trabalho. Falar acerca da salvação a alguém é o melhor que podemos fazer a essa pessoa. Devo dizer só mais uma vez. Falar da salvação que há em Cristo Jesus não precisa ir para o Japão como missionário e muito menos para a África. Falar a uma pessoa de Jesus é o melhor que alguém pode falar por essa pessoa. Senhor Deus, assim como orei no princípio de nossas palavras, eu oro no fim também. Permita, Senhor, que essa palavra faça aquilo para o qual o Senhor enviou. Eu não preciso dizer quem eu sou, tu me conheces profundamente, assim conheces, Senhor, cada coração que me está ouvindo em pessoa e fora daqui. Por isso, Senhor, entregamos tudo ao teu cuidado, querendo que o teu nome seja reconhecido, exaltado, glorificado, não só agora, mas para todo o sempre. Nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem, por favor, amém. Agora, como os irmãos estão